Olá, vamos falar agora sobre variáveis, né? Então você pode criar variáveis no seu shell para você utilizar por um script, utilizar dentro de um programa, utilizar para diversas coisas. Então tem alguns programas que você precisa necessariamente setar algumas variáveis, configurar algumas variáveis para que ele possa rodar de forma eficiente. Então, para mim criar uma variável, eu passo aqui o nome da variável. Convencionou-se de variáveis começa a ser tudo maiúsculo, né? Mas é uma convenção. E eu posso passar aqui o meu nome. Então eu criei uma variável nome. Se eu der um eco na variável nome, vai trazer aí o Irá Ribeiro. Então você pode criar uma outra variável, por exemplo, livro, certificação Linux. Se eu der um eco nessa variável, ela vai trazê-la para você. E eu posso colocar também, né? Certificação Linux do Irá Ribeiro. Então você pode fazer várias brincadeiras com as variáveis. O que é importante você saber? Você criou uma variável, ela está restrita naquele shell, ou seja, só esse bash em execução nesse determinado momento é capaz de ler e acessar essas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui, se eu chamar o bash de novo, rodar um outro shell, né? Eu posso ver aqui com o comando ps3 que eu estou rodando menos C, né? Eu estou rodando aqui um bash e eu tenho um outro bash dentro do meu bash. Aqui, ó. Eu tenho o SSHD, o bash rodando ps3. Então vamos supor que agora eu queira rodar, saber o conteúdo da variável nome. Não traz nada, porque dentro desse shell que eu rodei, essa variável simplesmente não existe. Se eu sair do meu shell e voltar para o shell anterior, que é onde eu estava, a variável continua existindo. Por quê? Toda vez que eu crio uma variável, ela é uma variável local, restrita ao programa daquele bash. Para aquela variável estar disponível para todos os programas que eu rodar no shell e disponível para todos os processos filhos desse shell, os programas ou até um outro shell, eu tenho que exportar. Então eu tenho que utilizar o comando export. Então eu dou um export nome, dou um export livro e agora se eu rodar o meu bash, eu sou capaz de ler a variável porque ela virou uma variável global e não uma variável ambiental local como era antes. Então, uma variável global, ela está disponível para todos os processos filho. Então, está restrito a esse shell e aos filhos desse shell. Se eu fizer uma outra conexão nessa máquina, eu não vou ler essas variáveis, ok? Então está restrito àquele shell e aos processos filho. E o comando export serve justamente para você permitir que os programas que você executar no seu shell tenham acesso às variáveis que você criou, né? Uma outra coisa que geralmente as pessoas usam muito é export. Vou chamar isso aqui de variável igual a minha variável. Então você pode utilizar também o export passando a variável e passando o conteúdo dela para já exportar um determinado conteúdo de uma vez para os processos filhos. Então, se você não utilizar o export, quase sempre não dá para fazer nada com as variáveis.